Olá pessoal, meu nome é Claudenir, estamos aqui no Daruma Developers Channel 9 para gravar o vídeo de número 50 e alguma coisa, né, Felipe? Já estamos chegando aí, Renato, já no vídeo de número 60, eu acho, né? Bacana, esse é um canal aí que já está chegando a 40 mil visualizações, a comunidade de desenvolvedores da Daruma aí no Brasil inteiro está acessando, aprendendo, pegando dicas e truques, e hoje esse vídeo ele é mais do que especial, né? Não só pelo fato de a gente estar falando um pouquinho do C# 4.0 com a nossa DLL Managed Code, Unmanaged Code, mas também temos a presença do Renato Haddad. Obrigado, Claudinei. Vai ser um prazer mostrar para vocês essas dicas e truques aí do C# 4. Bacana. Então o Renato aqui, uma sumidade em C#, escritor de quantos livros, Renato? 12. 12 livros. Escrever livro para mim e para o Renato escrever um post-it. Então para ele é simples, né? Bom, mas nós vamos mostrar um pouquinho das expressões Lambda, que é um grande avanço para nós, e um pouquinho de link também, para usando justamente o consumindo a sua DLL. Bacana, que não é uma DLL feita em .NET, né? Uma DLL Managed Code, né? Exatamente. Legal. Renato, Lambda Expression, link, o que mais você vai mostrar? O parâmetros opcionais no C# 4. Legal, tudo isso é característica do C# 4, certo? Só no C# 4. Legal, e você vai mostrar então como chamar a nossa DLL, pegar esses dados e utilizar Lambda e link com eles. Exatamente isso. Bacana, fantástico. Então agora vamos assistir o show. Vamos lá. Então, agora eu vou falar para vocês o seguinte, nós criamos aqui uma demo, onde o Felipe vai mostrar que nós temos, antes de mais nada, eu não conheço nada da DLL e da Daruma, então o que eu vou fazer? Eu vou, primeiro passo, tem uma Windows Application, isso com Visual Studio 2010, Framework 4.0, tá ok? Então, vamos lá, Felipe, ele vai, primeira coisa, referenciar a DLL. Isso, a primeira coisa, como não é uma DLL nativa do C#, vamos dizer assim, né? Então, eu vou lá no nosso site Desenvolvedores da Daruma, a gente tem um exemplo de C# pronto lá. E nesse exemplo já tem essa classe de declaração aqui. Nessa classe de declaração, eu tenho a declaração aqui de todos os métodos, então da impressora fiscal, não fiscal e o modem também. Que aqui é onde declaro que eu vou chamar na minha aplicação depois, no resto da minha aplicação. Quer dizer, do ponto de vista, eu simplesmente faço a referência dessa DLL e já posso consumi-la? Sim, só você importar essa classe existente dentro do seu projeto C# e só sair chamando os comandos dela. Ok, perfeito. E o formulário? O que nós vamos ter na cara do formulário? Tá, aqui nesse formulário a gente está fazendo um cupom, encerramento de cupom, e também esse status a gente vai trabalhar com a expressão lambda, tudo, que vai mostrar algumas informações sobre esses cupons que nós vendemos. Ok, então nós temos aqui o cenário, uma impressora da Daruma ligada, já com a nossa aplicação, né? E vamos lá, então a primeira coisa, temos aí 4 text box, sendo eles o código do produto, a descrição, o valor e a alíquota. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver, pessoal, vamos chamar de parâmetros opcionais. Quantas e quantas funções, métodos que você cria, que às vezes você é obrigado a passar todos os métodos, todos os parâmetros dela. Então, em determinado momento, Claudenas, você acaba criando o quê? Sobrecarga. Verdade. Porque hora passa um parâmetro, hora não passa, então você cria uma série de sobrecargas. Tá? Então, a equipe do C# 4 resolveu criar o que chamamos de parâmetros opcionais. Vamos lá, Felipe, mostra o código, como é que é feito isso. Primeiro passo, vamos referenciar no código lá em cima a sua DLL, né? Isso. Aqui eu dei um using na Daruma Framework DLL, que é o namespace que eu tenho aqui nessa classe de declarações. Perfeito. Que é onde eu vou chamar tudo aqui nele. Depois que eu referenciei aqui, foi criado um método. Aí é o meu método no C# que vai consumir a DLL de vocês. Então eu não conheço a DLL, tá? O método que criamos, como chama, Felipe? Chama o método vend. Vende? Isso. Então, como que está declarado, como estão declarados os parâmetros desse método? Tá, no caso aqui eu coloquei string, código, descrição, o valor e a alíquota. Opa, para tudo. O que vem ser essa alíquota igual a 11? Tá, esse alíquota igual aqui está com o I1. I1? Isso. 11. É o I1. Que na verdade é o nosso parâmetro opcional. Opa, mas espera aí. Se ele é opcional, se eu não passar um parâmetro, o que ele assume? Ele vai assumir esse valor que eu joguei aqui no meu código, que é o I1. Tá, e se eu passar um parâmetro? Ele vai pegar o valor que eu passar para ele. Pô, isso é excelente, hein? Porque eu posso criar aqui um único método e não preciso criar sobrecarga de absolutamente nada, né? E então vamos lá, pessoal, aprendendo. Existem regras que você tem que ter. Parâmetro opcional, obrigatoriamente o parâmetro ou os parâmetros devem seguir após, eles devem ser os últimos na sequência de parâmetros. Então os obrigatórios são necessariamente tem que vir antes do opcional, tá? Então você pode ver que o alíquota nós colocamos aonde? No último. Ah, tem mais, tem outros parâmetros? Não tem problema. Vírgula, o tipo do tipo
o nome do parâmetro igual a um valor default. Então, se eu não passar nada, ele assume esse valor default que tá aí. Exatamente. Bacana. Tá? Tá, aí dentro do método depois, ele chamou o comando da DLL mesmo, vender resumido, passando todos os parâmetros que a gente está pegando do método aqui. Tá, então, se você perceber, pode fechar aqui o Solution Explorer. Se você perceber aqui, Felipe, você colocou a chamada da tua DLL, a da referência, o método que você tem que chamar, que é esse vender resumido SF da Daruma, e aí abre parênteses e passa a lista de parâmetros. Então, o que acontece? O alíquota, quem que é esse alíquota, valor, código e descrição? É a lista de parâmetros que estão chegando no nosso método, sendo que o alíquota é opcional. Fechou? Fechou. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Você botou um breakpoint para poder mostrar para o pessoal? Não, vou tá O aqui o breakpoint pessoal, já. está justamente no enviar, tá? Então vamos executar, a impressora já conectou ali. Ali não vão passar nada? Então, não passa nada por enquanto. Tá. Ó, o breakpoint dele. Aí tem o teste aqui, olha só como é que eu fiz esse teste, ó. If not string.isNull or empty, ou seja, você não precisa fazer o tradicional que todo mundo faz, né? O nome no caso aqui chama-se txtalíquota.text igual a nulo ou, né, igual a branco, ou string.empty, não precisa nada disso. Essa funçãozinha aqui, o isNull or empty, isso aqui já é antigo, já existe faz tempo, tá? Já testa isso para nós. Mas é um truque, é uma dica bacana. Sim, sem dúvida. Então, ó, ele é nulo. Põe o mouse aqui no text, ó. Ele, quanto tá valendo? Tá vendo? Não tem nada. Se não tem nada, ele caiu aqui, no else. Tá? Se ele caiu no else, olha o que vai acontecer. Eu não estou passando o parâmetro da alíquota. Vai lá. Chegou no método, né? Ele deu aqui. Você deu F10 ou F11? F10. Então, Vou voltar quando aqui. chegou no método, pode voltar ali? Dá um F11 agora. O F11, ele entrou aqui, ó. Tá certo? Ele entrou aqui no método, pode continuar. Vê quanto tá valendo a alíquota aqui, ó. Esse aqui, isso, ó, tá valendo I1. E eu Por que tinha passado I1? em branco, né? Você passou em branco, entendeu? Sacou? E aqui, ó, na chamada dele, na verdade, que vai chamar a sua DLL, pode vir fora de ordem. Mas na declaração do método, os opcionais devem vir sempre por último. Tá? Fechou? Beleza, retornou, pronto, tá feito aí. Então, isso aí é uma mão na roda, porque você pode ter, não precisa ter mais sobrecarga, você não precisa reescrever N sobrecargas de método. Tá? Bacana, fantástico. Beleza. E se eu passar a alíquota, ele ignora aquele parâmetro. Vamos que eu lá, fiz, né? vamos passar então uma alíquota agora. Faz um aí, Vamos lá. Felipe. Continua lá na execução, passa uma alíquota agora. 10.00. Enviar, vai lá, F11. F11, ó que beleza. F11, olha só, agora tem alíquota, né? Certo. Chama o método agora, F11, olha quanto está valendo a alíquota. Se você botar o mouse na alíquota, ó, 10. Perfeito. Tá? Certo? Pode executar agora, dá um F5 aí para executar de uma vez. Pronto, já foi. Só alegria? Bacana. Então Ou tá. seja, mesmo eu tendo uma DLL que é a Managed Code e não tem a sobrecarga natural, a gente consegue fazer isso no C# 4.0, né? Sem Certo. dúvida nenhuma, porque Muito a bom, sua né? função simplesmente vai consumir a tua DLL, que é Unmanaged Code. Perfeito, fantástico. Então eu consegui reunir um recurso do C# 4 com a sua DLL. Uma Managed Code, bacana. Tá? Beleza. Próxima Vamos agora, novidade. vamos lá. Dá um stop aí, vamos ver o que nós fizemos. Aí, pessoal, quando o Felipe está colocando aqui os pedidos, né, na verdade, assim, eu preciso manipular isso de alguma maneira. Então, o que nós fizemos? Vamos lá em cima, Felipe. Lá em cima, nós criamos, usando generics, tá? Usando generics, eu criei um list de item chamado itens. Quem que é item? Dá um F12 no item aí. F12 no item, ele vai mostrar, é uma classe. Criei uma classe chamada item, aumenta um pouquinho a fonte. Ó, criei uma classe chamada item contendo o quê? Aí eu chamei de CLS, depende do teu padrão, tá? Mas aqui para deixar claro, ó, é CLS código, CLS de classe. Então eu tenho 4 propriedades: código, descrição, valor e alíquota, tá bom? Vamos lá, volta lá. Aí aqui eu criei um list de item. É uma lista, um generics. Quantos elementos eu posso colocar? Quantos forem necessários. Por que nós fizemos isso? Então vamos lá, Felipe, desce no código e temos que desmarcar esse item. Como é que eu adiciono um elemento na minha lista do generics? Olha aí, ó. Dá um Ctrl KU. Isso, descomentou. Olha só.
Então eu tenho items.add de quem? De new item. New item é minha classe que ela espera o quê? As 4 propriedades com os respectivos valores. Então eu estou adicionando, a cada vez que você clicar, for vender, ele vai, chama a tua DLL, mas eu já estou armazenando na memória esse item numa coleção. Essa coleção é o items de generic, tá bom? E por que nós vamos usar isso? Por que eu fiz isso? Agora que vem o pulo do gato, né? Vamos lá. Nós temos uma... Pode desmarcar aí, Felipe? Eu vou ensiná-los a trabalhar com expressões lambda. Então é o seguinte, ó. Quantos itens você tem, Ctrl KU, quantos itens você tem na coleção? De 1 a N, não importa quantos sejam, tá? Imagina o seguinte, Claudinense. Você está aqui com a sua lista de produtos, se você tem 10 produtos, eu quero saber quantos produtos tem? Qual é a média de preço? Né? Você tem lá uma coluna chamada média, eu quero calcular qual é a média de preço dele. Né? E por outro lado, qual é o valor total? Você tem uma coluna de valores, qual é o valor total? Faz um somatório. Normalmente as pessoas vão fazer o quê? Um for each, faz um laço e aí cria uma variável e varre esse laço em tempo de execução. Né? Verdade. Pois bem, e como é que você faria isso com Lambda? Bom, então vamos lá. Se você parar para pensar, tem um string.format, isso aí todo mundo conhece. Aqui tem uma expressão, né? E para cada item da expressão, 0, index 3, eu posso atribuir valores depois. Mas aqui, ó, preço médio, quando eu coloco 2 pontos N2, é numérico com 2 casas decimais. Então vamos ver como é que ficaria uma expressão para eu saber quantos itens tem. E items é o nome da minha coleção. Se é o nome da minha coleção, eu coloco .count e ele me retorna a quantidade. Fechou? Tranquilo, isso aí já existia, né? Agora, dá uma olhadinha nesse segundo aqui, ó, average. Como é que se cria uma expressão? Então, faz o seguinte, Felipe, ó, items, dá um ponto aí. Items ponto. Items ponto, você tem o que a gente chama de métodos de extensão. Os métodos de extensão de uma coleção, você cria uma expressão lambda. Que nós chamamos uma chamada average. Average é o quê? É a média. Média do que você quer. Então, vamos lá. Abre parênteses no average, só para mostrar como é que funciona. O que ele espera? Ele espera uma função. Essa função não existe e nem vai existir. Quem vai criar essa função é o indiano, que está lá no compilador em tempo de execução. Ele vai criar um método, tá, que recebe um parâmetro, que nesse caso vai ser um elemento que nós chamamos de valor. Ele recebe um parâmetro, faz o laço inteirinho de toda a lista que você quer, porque aqui em items ele já tem a coleção. Perfeito. Então ele faz um for each, um for, deixa o indiano pensar, né? Ele não vai errar, então ele faz o laço e já te retorna o quê? Como é que se calcula a média de alguma coisa? É um total dividido pelo número de elementos. Então, olha só como é que eu fiz isso. Ó. Eu simplesmente coloquei average P. O que é P? P é uma variável qualquer, você está colocando um nome qualquer, pode ser o seu nome, o que você imaginar, porque isso vai servir como parâmetro de entrada. Você vai criar uma expression. E esse símbolo aqui do igual maior é o que você diz de... Chama-se atribuir a. O que ele vai atribuir a? Alguma expressão que ele vai criar um método em tempo de execução. Por isso que é uma func, é uma função. Entendeu? E aí é que é o conceito de lambda mesmo. E aqui ele vai pegar o quê? P.cls. Dá um clique aqui no P ponto, dá um ponto aí. Ó. Quem é P? Olha, mas como é que ele já reconhece os demais... as demais propriedades daquele objeto, porque aqui dentro, se você notar lá, antes nós temos o items, que o items é uma coleção de itens, itens tem 4 propriedades, sendo que aqui eu consigo acessar tudo todo o objeto em si. Então, ó, ele vai fazer a média de quem? De CLS valor, ou seja, a média dos valores. Fechou? Ou seja, em tempo de codificação, ele já me atribuiu propriedades ao P. Certo? Exatamente. Quem é esse P? Esse P é essa sigla que nós colocamos aqui, o Pzinho que está no início ali. A mesma ideia nós vamos fazer para o sum. Quem que é o sum? Então vamos lá. O sum é um método de extensão que tem, né, que eu coloco P e atribuo qual o método para ele. Qual a expressão que ele vai criar em tempo de execução? Eu pego o valor e ele vai somar. Sum é somatório. Então ele pega automaticamente, vai criar um método dinamicamente que ele vai fazer o laço somando esta propriedade CLS valor. Cara, olha só, com quantas uma linha nós fizemos isso. Né? Uma linha calcula a média com outra soma. E a outra conta ainda, na verdade, são uma lambda, né? E esse environment.newline que eu coloquei é só para quebrar a linha, porque nós vamos exibir o conteúdo total aqui no MSG, que é o nome da variável. Nós vamos exibir no message box. Fechou? Beleza. Só comenta o grid aí também. Vamos lá, vamos executar agora. Coloca o breakpoint aqui. Nem precisa de breakpoint, pode rodar direto. Muito show. Muito show. Então, cara, lambda é tudo de bom.
Pode dar um F5 direto, só para ele acumular, né? A gente está vendendo, né? Está vendendo. E agora ele vai botar uma alíquota qualquer, certo? Então, já temos alguns produtos aí. Tá, agora vamos ver o status. Olha o status, ó. Número de itens, 2. Preço médio, 5. Total do cupom, 10. Se você notar, como que eu dou um avanço aqui? Então, se você notar, já fechou o cupom. Olha o total aqui, ó, 10. Que era aquele total do 10 lá. Você número de itens. Dá um foco no cupom pra gente? Você dá ok, beleza. Então, se você pegar a coluna de preço, que está aqui, ó, da coluna de preço, aquela função average do link já calculou o quê? A média do preço. Entendeu? Tá, vamos evoluir um pouquinho mais. Muito bom. Vamos dar um stop aí e vamos evoluindo lá no grid mesmo agora. Então, olha só o que eu fiz. Pode tirar um breakpoint daqui do grid? Aí, Claudenir, é o seguinte, ó, você tem 10 produtos, ou você tem 100 produtos lá nessa coleção que nós chamamos de itens. Eu quero que você me liste todos os produtos em ordem crescente de quê? De nome do produto. Eita. O que você faria com isso? Velho, não é banco de dados aqui, ó. Nossa, não é banco. É collection mesmo. Nós estamos com itens na coleção lá, que é o nosso generics. E aí, eu quero ordenar por ordem crescente de nome de produto. Olha essa expressão lambda aqui, ó. É muito difícil, né? Você vai perceber que em uma linha a gente faz isso. Items é minha coleção. Ponto order by. Abre parênteses ali, Felipe, no order by. Quem que é o order by? Não, tira o igual. Só abre parênteses. Ó, extension, ele também é um método de extensão. O que ele espera? Um func. O que é esse func? É uma função que ele vai criar um método em tempo de execução. Né? Então vamos lá. Seguindo aqui, ó, P e a lambda expression. O que ele vai fazer essa lambda? CLS descrição. Quem é o CLS descrição? Se eu estou me referindo a esse elemento chamado items, que é uma coleção de itens que tem uma propriedade chamada CLS descrição, que é o nome do produto, eu quero que ordene em ordem crescente dele. Então eu coloco aqui exatamente order by de quem? Desse campo. Acabou. O toList aqui é só por uma questão de nós estamos com Windows Form e tem um grid, né? Eu vou transformar para uma lista. Só isso. Cara, uma linhazinha ele já põe em ordem crescente do campo que você quiser. Nós escolhemos aí o CLS descrição. Show de bola. Tá? Vamos rodar. Quer rodar? Então vai lá. Aproveitando enquanto ele roda, o order by, você tem o order by descending para colocar em ordem decrescente, tá? Se quisesse colocar em ordem de 2 ou mais elementos, é simples. Acabou a expression do order by, põe ponto order by, abre uma lambda novamente e informa qual é o outro campo. Ou pode usar também o then by, que ele ordena em ordem crescente desse campo e em seguida por outro campo. Detalhe, aí o nada disso é banco, né? Banco? Você viu colocar alguma coisa em banco de dados? Verdade. Nada de banco. Por isso que o legal do Lambda e do Link é isso. Muita gente acha que o Link está associado a banco. Não está associado a banco. Está associado a coleções. Coleções de quê? Array, pode ser um array, pode ser um generics, que eu estou usando, pode ser um banco de dados. Né? Então aí, se você notar aqui, ó, o nome do produto está em ordem crescente de nome de produto. Tá? E vamos... Muito bom. Fantástico. Gostou? Foi bom para você? Então Não, vamos, ótimo, agora, fantástico. vamos agora para um outro exemplo que também vai ser interessante da seguinte maneira. Né? Vamos abrir essa linha que está... Pode comentar esse grid de cima e descomenta o de baixo. Olha só o seguinte, essa linha descomentada aí. Vamos pensar da seguinte maneira. Se você... Mostra a classe items, por favor. Clica lá no items. Se você pensar, nunca o nome da sua propriedade é o que você realmente quer mostrar para o usuário, né? Por exemplo, aqui ele chama-se CLS código, CLS descrição, mas eu quero que o usuário enxergue isso de outra maneira. Então, quando você não tem nome, é anônimo. Se é anônimo, eu vou mostrar um conceito de tipos anônimos. Então vamos lá, Felipe. O que é o tipo anônimo? Olha só, presta atenção nessa expressão. Sabe aquela situação onde você tem assim, ó, vamos supor que você retorne de um banco de dados, select asterisco, ele retorna tudo, né? Mas eu não quero retornar tudo, eu quero retornar o primeiro, o segundo e o terceiro campo. Então o que você faz? Select, campo, 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 dividido por vírgula, from tabela e assim vai, né? Como é que eu faria isso com o link? Então eu faria assim, ó, items é o nome da nossa coleção, ponto select, abre parênteses, P, quem é P? É uma variável qualquer que você está criando. O lambda é igual maior, você está atribuindo algo a quem? E aí você vai dar um new. New é uma palavra-chave. O new, quando você coloca o new na palavra-chave, você abre chaves e fecha chaves. Aqui dentro é o que você vai mostrar de campos que você quer selecionar. Então a primeira coisa seria o p.cls código.
Só que isso aí fica ruim, você vai mostrar para o cara CLS código e ele não sabe o que é. Então o que você faz? Você dá um alias para ele, você cria um que nós chamamos de tipos anônimos. E então você coloca aqui, ó, código igual alguma coisa. Tá? A mesma coisa eu fiz com descrição, valor e alíquota. Só que olha só, hein? Olha só, prepara o balde aí para babar, hein? Vamos lá, mostra o itens aqui, ó. Se eu falar para você, ó, qual é o valor do imposto aqui? Eu não tenho o valor do imposto. Por quê? Ele é um campo calculado em tempo de execução. E aí? Vamos lá no código. Olha só o que eu fiz com esse imposto aqui, ó. Eu chamei de imposto, né? O imposto diz o seguinte, via de regra, via de regra, para calcular o valor em percentual, basta fazer uma coisa, que seria o valor vezes a alíquota. Opa! Muita emoção do lambda, né? Só segurar aí, beleza. Então, o valor vezes a alíquota vai me dar o percentual que eu vou ter que pagar. Só que nesse caso, se você perceber, esses dois campos eles são string lá, tá? Então aqui eu converti, eu usei um convert.toDecimal para converter. Só isso basta. Aí o Felipe falou, mas espera aí, Renato, não é bem assim, porque existe uma condição que, se não tiver alíquota, ele pode ser o quê? F1 ou I1. Que não é numérico, né? Sabe aquele if que a gente usa normalmente? Como é que eu faria um if e já faço o if aqui dentro? Ó. Eu uso então a expressão, então se o alíquota for diferente de I1 e diferente de F1, interrogação, né, calcula a expressão. Caso contrário, que tem dois pontos, igual a zero. É o if else abreviado, né? Eu vi if else abreviado. Só que isso aí, você concorda comigo que é uma expressão que você está usando e eu já estou colocando o resultado disso, não importa se é o cálculo ou zero, já em imposto. Que é o anonymous type. Então, é o anonymous type. E logo em seguida, o que eu estou fazendo? Eu estou já falando para ele o seguinte, ó, já ordena todo mundo pela descrição do produto. Fantástico, hein? Sensacional, né? Mas ainda, tudo isso dentro de um mil, né? Você está criando em tempo de execução isso aí, né? Exatamente. Porque eu não tenho, né, o imposto não existe lá, eu estou criando em tempo de execução. Muito bacana. Tá? E aí nós obviamente usamos o toList para colocar dentro do grid. Então nós vimos o conceito aqui de tipos anônimos, o link, que você está usando a consulta em si, as lambdas, né, o order by e o select, e pronto, está feito. Bom teste agora, só testar. Pode rodar. Roda aí. Põe nome de produtos diferentes, inclusive, produto 1, 2, 3, depois. Então, o primeiro foi, não precisa nem de breakpoint. Produto 2, alíquota tal. Isso. Põe o produto 3 e muda o código dele lá em cima, só para o cara também ver que é outro código. Então, se você pensar, Claudenas, cada vez que o Felipe está adicionando aí, ele está realmente fazendo a venda, né? Está disparando o cupom e, ao mesmo tempo, para nós já está armazenando isso no Generics, que é uma lista que criamos inicialmente. Aí eu manipulo a Generics do jeito que eu quiser, né? Olha o resultado, então. Esse primeiro foi a primeira mensagem que a gente tinha visto. E olha só o que ele calculou aqui no grid. Ó. Diminui a primeira coluna ali, ó, Felipe, só para a gente mostrar para o usuário. Olha só, está em ordem crescente de descrição. E esse campo aqui chamado imposto, olha só, ele já está calculando o imposto. Tá? E, opa, nós fizemos um cálculo errado, erramos na fórmula. Aqui nós fizemos 5 vezes 10 dá 50, na verdade faltou dividir por 100. Perfeito. Mas isso é uma fórmula qualquer. O fato é que, olha o cabeçalho das colunas. Esse cabeçalho das colunas, exatamente quem é? É o tipo anônimo que nós demos o nome. Não está CLS código, CLS descrição, né? Então, tipo anônimo. Exatamente, entendeu? Bacana. Agora pode fechar isso daí. Só para finalizar a explicação ali no último, no tipo anônimo, se você pensar que é o seguinte, ó, como eu dei tipos anônimos aqui no select, olha o order by que eu coloquei. O order by ele já enxerga, põe aqui, ó, P ponto, põe o ponto aqui nesse ponto aí, ó. Se você notar, ele já enxerga aqui, ó, isso aqui tá pronto, velho. Ele já enxerga o tipo anônimo que você deu um nome aqui. Isso no IntelliSense. Aí você dá palmas pro Visual Studio, claro, né? Claro, o que eu acho fantástico é exatamente isso. Não precisei compilar para ele reconhecer o P e já colocar os tipos anônimos. Né? É. Só o fato de eu declarar e criar um tipo anônimo já vai para o Exatamente. né? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Põe aqui depois antes do order by, antes do ponto do order by, abre uma linha aí. Se eu chegar assim, Claudinei, e falar para você, ó, eu quero saber os produtos que têm o preço maior que 5. Certo. Como é que você faria isso? Então, olha só como é difícil. Vai lá, ponto, where. Como é que eu construo uma expressão? Where, abre parênteses, olha o que ele é. Ele é um método de extensão que precisa de uma função. Mas qual é a condição que eu pedi mesmo? Então inventa uma variável aí, põe aí, Claudenir.
Claudenir, você virou um objeto agora. Tá certo. Então põe lá, Claudenir, igual Lambda maior, expression. isso. Claudenir, ponto, qual é o campo que você quer? Valor, né? Só que valor para nós agora, tá lá, valor e a condição. O que eu falei? Menor que 5? Maior que 5. Maior que 5, então põe lá, maior que 5. Fechou parênteses. Pronto, amigão, tá feito o negócio. Tá? Não, aqui deve estar faltando alguma conversão aí. Porque talvez o valor tá. ele é... Tem que converter para decimal aqui, né? Convert point to decimal. Abre parênteses, fecha no final. Fala a verdade, velho. Show de bola, muito bom. Olha, e se você notar isso tudo numa única linha de código, tá, gente? Entendeu? Fantástico, então, Renato. eu te dou uma collection, você faz o que quiser com ela, cara. Pô, mas espera aí, mas você vai me dar uma coleção de quê? Do que você quiser. Se quiser passar um array, você passa. Aqui nos seus produtos é uma lista, você passa um list, você passa um generics. Se for banco de dados, você faz um select e retorne pronto. Nesse nosso exemplo aqui, você usou ali no item.cs, dá um clique para mim ali, Felipe. Essa é a lista que nós usamos, né? Porque eu não tenho a lista criada ainda, então eu criei uma classe chamada items também. Bacana. Fantástico, Renato. Tem mais 2 minutinhos? Temos, claro. Então volta lá no código, já que o Claudio falou isso daí. No código do form mesmo. Tá. Depois do end region aqui, só a título de curiosidade, tá? Depois do end region, abre umas linhas aí, sobe um pouquinho o texto. Vamos digitar aqui mesmo. Beleza. Você falou assim, pô, mas você criou o items. Realmente eu criei, mas faz o seguinte, digita aí, por exemplo, produto, espaço, P igual a new dele mesmo, produto espaço, P igual a new dele mesmo, abre, dá um enter aí, isso, agora põe, abre e fecha chaves, isso, coloca aí, nome igual, impressora, entre aspas, impressora, vírgula, preço igual a 10, por exemplo. Tá, põe o ponto e vírgula depois desse cara aí, isso. Tá? Se você parar para pensar, quem é produto? Não existe. Não tem. Né? Então, dá um enter aí. No lugar do produto, ó, tá vendo que botou aquela setinha ali, né? Você vai dar um control ponto, né? Se você der um control ponto, o que ele vai fazer? Ele vai gerar classe. Não vamos gerar classe nenhuma, não. Então tem esse recurso também que é possível no Visual Studio, tá? Control ponto enter, ele geraria a classe. Mas a classe produto não existe. Tira esse abre e fecha parênteses dali, ó. Tá? Desce um pouquinho aqui depois do ponto e vírgula. Se você botar aí, ó, p ponto, tá? Ele não vai reconhecer quem é ainda. Tá? Mas se você pegar e criar uma classe desse objeto, pronto. Ele já reconhece. Já vai ser o seu objeto mesmo que você está colocando em cima dele. A mesma coisa que eu fiz com items. Bacana. Então nesse recurso aí eu usei o items justamente porque a gente não tem ainda o objeto em si. Tá? Bacana. Ou seja, toda essa facilidade que eu tenho de criar o objeto em termos de codificação e inteligência, já reconhecer, dá uma produtividade incrível, né? Enorme. O que eu achei interessante, né? Você pode abrir a câmera para nós três aqui? O que eu achei interessante que é essa questão que você mostrou do list, né? De trabalhar com list, collections, generics inclusive, isso é interessante para o PAF, né? Sim. Porque o cara que está hoje fazendo a certificação da aplicação dele tem um teste muito interessante lá, que é ele fazer as vendas, aí o certificador na hora ele desliga a impressora, simulando uma queda do PDV, certo? E aí isso tem que estar em memória, de maneira que quando a impressora volta, você tem que estar com os itens em memória, tudo certinho, para mostrar no list box para o usuário final e falar, cancelar ou continuar a venda, certo? E aí não precisa ter isso armazenado em campo, ele pode estar usando todo esse recurso aí para estar então, isso, né? Mas aí no caso o cara desliga só a impressora, certo? A máquina ainda está. Não, a máquina não, exato, então, se a máquina está, marca esse bloco do produto que nós fizemos, aí dá um delete nele, escreve, pode marcar isso, shift del, aí, põe aí, itens, ponto, itens, não, itens.clear, vê se tem aí. Ó, tá aí, ó. Perfeito. Aí você dá a opção pro cara, ó. Você quer apagar tudo? Quero. Aí chama um métodozinho desse aí, clear, acabou a lista. Limpa a lista. Fantástico. E se eu quero fazer o cálculo do preço, porque eu preciso jogar para um SPED ou para outro relatório que a fiscalização pede, eu posso usar a média, posso usar o SAM, a Lambda. Pode. A Lambda Expression, né? Você pode montar essa Bacana, expressão. Renatão. Bacana, fantástico. Bom, pessoal, o vídeo de hoje, ele foi um tanto quanto especial, né? A gente conseguiu aqui
unir dois mundos, Manage Code com Manage Code, né? Exatamente. Então usando a Daruma Framework DLL com todo o recurso bacana que o mestre Renato aqui em C# trouxe pra gente aqui. Passamos uma semana muito gostosa com o Renato Haddad aqui na Daruma Automação, dando um treinamento pra gente de algumas novidades que a gente vai lançar para a comunidade. Aguardem, 2012 promete muita coisa nova aí com relação à conectividade, com relação a todo o nosso framework, tem coisas bacanas que a gente quer jogar para a comunidade agora. E aí trouxemos o Renato para nos dar uma aula de arquitetura, de C# 4.0, de Link, de Lambda Expression, né? Foi uma semana fantástica que fechamos com chave de ouro gravando esse vídeo aqui para a comunidade de desenvolvedores, mostrando como usar o potencial do C# 4.0 com a Daruma Framework DLL, a DLL mais usada no país em automação comercial. Sensacional. Então, obrigado. Valeu, eu que agradeço. Obrigado, Felipe. Valeu, Valeu, cara. Felipe. Bacana. Até o próximo vídeo, pessoal. Próximo. Valeu.